Boa tarde. Eu queria agradecer a Deus e aos anjos e arcanjos que nos acompanham aqui na Terra. E queria dizer que ontem, dia 28/12/2019, saí de minha casa com destino a embarcar na Miracel, localizada a Avenida João 23, próximo ao Ladeira do Uruguai, e tenho a relatar que cheguei antecipadamente, cumprindo o horário determinado pela empresa. Cheguei até mesmo antes de algumas pessoas, mas graças a Deus saí de casa pegando um transporte, pois ainda não recebi meu carro, que vou receber em janeiro de 2020, ou seja, um carro novo para um ano novo. Peguei um 99 e tive a honra de ser conduzido pelo santo, pois todas as pessoas que nos atendem bem, a gente os tem como santo em nossa vida. E André foi um santo enviado por Deus, não pessoalmente, mas numa pessoa terrena cujo o nome dele era André, e eu tive o prazer e vim conversando com ele durante o caminho, pois a amizade é uma coisa sincera, e se todos procurassem fazer amizade nessa terra, o mundo não seria feito de tantas maldades que aqui existem. E agradeço a Deus por ter viajado na companhia de motoristas atenciosos e prestativos da Miracel, o qual ainda não tenho os nomes decorados devido os poucos instantes que tive com ele, e graças a Deus nos conduziram durante a viagem de nosso destino, que se passou começando às 13 horas do dia 28/12/2019, e nosso destino foi pegar outras pessoas para embarcarem na cidade de Campo Maior. Lembrei-me, quando cheguei em Campo Maior, um pouco do meu passado, e agora estou revivendo o presente de 2019, e estarei com certeza revivendo o futuro de 2020, onde pude relembrar alguns fatos quando criança e desobedecendo um pouco, mas sem ofender a minha mãe. Lembrei-me da ocasião em que meu tio, juiz, tinha um carro, uma rural, juiz João Almeida, cuja rua se localiza na Ininga, em Teresina.
O presente fato se deu quando eu, de férias do meu colégio, estava na casa dele e ele iria viajar para Parnaíba, uma cidade que eu ainda não tinha conhecido e nem conhecia também Campo Maior. Então, meu cérebro arquitetou inocentemente na alma de uma criança o que faria para ir para Parnaíba, uma vez que ele e nem minha madrinha os queria me levar, pois ficaram. E aí eu vi meu tio arrumando a rural e colocando as malas no porta-malas traseiro do carro. Isso ainda de dia. Aí eu arquitetei na mente. Não com intenção de maldade, mas de inocência. Quando ele voltou e me viu, eu perguntei a ele se poderia dormir na casa dele, pois de manhã cedo eu ia para minha casa, que era próxima dele na Vila Operária. Ele morava na rua Pernambuco e eu na rua Rio Grande do Norte, próximo à igreja da Vila Operária. Aí ele concordou, mas eu prometi mentalmente, não prometi, mas prometi verbalmente que iria no outro dia cedo para a casa de minha mãe. E como na época não tenho medo de escuro e não os tenho também hoje, pois fiz muitas coisas impensadas na escuridão de nossa vida. Então, ao todos dormirem para viajar de manhã cedo, levantei-me sorrateiramente e abri o porta-mala traseiro do carro e me enfiei debaixo da mala com chinelo e a única roupa do corpo. Como nesse tempo era criança e não roncava e nem respirava alto. No outro dia de manhã, ele e minha madrinha, Dilna Almeida, e seus filhos partiram rumo a Campo Maior e não notaram a minha presença debaixo da mala no fundo dos carros. Ele achando que eu tinha falado a verdade, pois sempre honrei em falar a verdade, mas, infelizmente, uma criança inocente no intuito de viajar e conhecer uma cidade e adquirir outros amigos além dos que eu tinha, os meus primos, acho que dormi e viajei. Ele não me viu, passou ao lado da rua, na Avenida Gabriel Ferreira e ao lado da Rio Grande do Norte. Não se preocupou em perguntar minha mãe se eu havia voltado para casa, mas como tinha e tenho o costume de sempre acordar cedo, ele achava que eu tinha voltado, pois ele deve ter visto a porta aberta que abri de noite e ele acho que achou, e minha madrinha, que eu tinha ido para casa da mamãe. Nesse tempo, as ruas não eram calçadas, só era calçada
a Gabriel Ferreira, que hoje é asfaltada, e a rua da casa de mamãe não era. E ainda a casa nossa não tinha ainda se acabado de construção, por nela nasci e vim morar, e a mesma tem a minha idade, 53 anos. E aí ele foi para Parnaíba. E só ele tinha telefone na época e uma vizinha da mamãe. Mas o fato ainda não havia ocorrido. Viajou-se e, coincidentemente, chegando na cidade de Campo Maior, acho que ele, em pensamento arrependido, disse: não trouxemos, e carinhosamente me chamou pelo apelido, disse: não trouxemos o vigário. E vigário foi um apelido colocado pelo meu tio Disseu, que hoje está com mal de Alzheimer, igual a meu pai. Só que meu pai já está em estágio avançado. E ele ainda no começo. E foi visitá-lo, tio Disseu. E chegando lá, ele não me reconheceu, disse meu apelido, que ele colocou devido estudar em colégio de freiras e participar do coral da igreja vestido com a bata de sacristões. Então, voltando a Campo Maior, que me lembrei-me ontem à tarde, por volta de 15 horas e 16 horas, quando embarcava outras pessoas a nos acompanhar em nosso destino para Aracaju, lembrei-me do fato. Aí, quando ele disse que eu não tinha trazido e disse eu não trouxe o vigário, eu prontamente me levantei do fundo do carro e estou aqui. Ele ficou preocupado, pois já quase metade do caminho para Parnaíba, ele teve que pegar um orelhão, ou não me lembro se um telefone de um parente que ele tem lá em Campo Maior, pois ele já exerceu a função de juiz em referida cidade. Ele ligou para a vizinha da mãe para avisá-la que iria me levar-me e que ela não ficasse preocupada. Aí fomos conhecer. Ele já conhecia e eu fui conhecer pela primeira vez a cidade de Parnaíba. E quase que lá, pela mentira que eu fiz, quase morria afogado, pois era pequeno e no raso tinha um buraco. Se não fosse uma prima minha, eu teria morrido afogado. Além desse fato, ele comprou com minha madrinha outras vestimentas para mim, pois tinha ido apenas com a roupa do corpo, diferentemente do que hoje eu vim aqui para Aracaju, sem esconder de ninguém que eu vinha, passando e pegando as pessoas em Campo Maior. Retornamos, não vi por onde, porque estava pensativo a olhar a estrada e a escrever algumas histórias minhas ao celular, e desviei-me da atenção da estrada. Só sei que retornamos pelaquela
novo entroncamento que sai lá, perto da cidade de Demerval Lobão, passando uma rotatória nova. E lembrei-me de novo do meu passado. Nesta estrada, fui muitas vezes para a cidade de Francinópolis, origem de minha mãe, e por onde passava, como já conhecia a estrada, sabia o lugar que estava, além de já ter prestado vários serviços na cidade de Picos e também passar pelas mesmas cidades. Então, já conheço a cidade sem precisar estar me orientando e perguntando a ninguém. Outra coincidência se deu na cidade de Elesbão Veloso, o qual me lembrei do tempo em que ia com minha mãe, minha irmã, seu filho menor e meu filho, hoje maior de idade, o dia que paramos no restaurante, próximo ao restaurante que paramos para jantar ontem em Elesbão Veloso. E de lá nos dirigimos rumo a Picos e me lembrei das ocasiões que se entrava na cidade de Elesbão Veloso para irmos para a cidade natal de minha mãe, Francinópolis. Infelizmente, meus avós de Francinópolis já morreram e eu não piso mais lá, pois quero ter a lembrança deles vivos e de alguns parentes que lá perdi e já faleceram. Pois eu, espiritualmente, não é que eu tenha medo da morte, mas não me dou bem com a pessoa eu vendo morta no caixão, porque já passei por vários momentos de dificuldade, vendo alguns parentes meus e amigos mortos ao caixão. Por isso, eu peço perdão a meus amigos e amigas que morrerem enquanto estou vivo, pois não irei ao velório, irei apenas à missa de sétimo dia, pois não tenho medo de ir. E quando estou em um velório, mesmo não vendo o defunto ao caixão, eu me sinto mal. Então, eu acho que não sei se vou suportar a morte de algum parente meu próximo. Não sei se irei estar presente, pois na Bíblia, Jesus Cristo disse a um apóstolo, o qual não me recordo o nome agora, que o apóstolo queria voltar para enterrar uma pessoa, sua familiar, e eu disse, apóstolo disse, Jesus disse, deixe os mortos enterrar os mortos. E eu acho que eu sigo esse pensamento de Jesus Cristo. E peço perdão a Deus se não estiver fazendo corretamente nessa minha vida. Mas, infelizmente, não tenho condições emocionais para ver uma pessoa ao fundo do caixão, como já vi alguns parentes e amigos meus mortos, e o último eu passei mal. Tive que procurar
ajuda médica, psiquiátrica e psicológica, pois não consegui superar tal medo. E ainda hoje tenho lembranças de mortos, parentes e amigos meus. Então, peço perdão a algum amigo meu que morra, um familiar seu, ou morra qualquer um. Eu, infelizmente, espiritualmente, meu corpo presente, eu não visitarei, pois quero ter a lembrança da pessoa viva, pois o que vale na terra é a lembrança dos amigos e parentes vivos. Por isso, peço desculpas se um dia não estiver no velório de algum conhecido ou parente meu. Voltando à viagem, passei pela cidade de Picos, onde exerci trabalhos diante de minha instituição. E foi só lembrando um pouco o passado. De manhã cedo, hoje, dia 29/12/2020, paramos para tomar café num restaurante localizado na cidade de Paulo Afonso, o qual já trabalhei com uma amiga que mora lá. E o motorista me disse, pois não vi, pois as janelas do ônibus da Miracel estavam fechadas com pano para evitar, infelizmente, os perigos existentes aqui na Terra, que são os bandidos que ficam no meio dessas estradas perigosas. Se todos fossem amigos, não aconteceria isto e andávamos livremente por esse Piauí, Brasil e mundo afora. E o motorista disse que passamos por baixo do rio nas obras de construção da transportação do Rio São Francisco e passamos por cima de uma ponte metálica quase parecida com a ponte metálica de Timon, que passei várias vezes quando morava lá e quando criança ia visitar meus avós de criação, que criaram minha mãe, que era gêmea e foi dada por sua mãe verdadeira para ser criada, pois naquele tempo pensava-se que uma irmã gêmea morrendo, a outra morreria. Mas graças a Deus, minha mãe não morreu e ainda hoje está viva, embora um pouco adoentada. E me lembro dos tempos que criança, a pé, passei com meu pai, minha mãe e meu irmão, que hoje mora na cidade de Timon, Maranhão. E a ponte metálica não era do jeito que é hoje, e sim tapetuada de madeiras, que muitas vezes essas madeiras não tinham e corríamos o risco de cair lá embaixo do rio Parnaíba. Mas graças a Deus, sempre Deus andava comigo e com minha família. Lembro da época que sofri um acidente de carro ao sair banhado do rio Parnaíba e quando criança eu tinha intenção
e amizade com as pessoas, eu vinha com a tia minha do Rio Parnaíba, juntamente com meu irmão, que mora na cidade de Timon, Maranhão, e a Cepisa, hoje Eletrobras, não era do jeito que era hoje, embora a Avenida Maranhão seja a mesma, e do outro lado de Timon temos a Avenida hoje Piauí, um estado, a cidade colocou em homenagem, tendo em vista que aqui do lado do Piauí é a Avenida Maranhão e do outro lado, a Avenida em Timon é a Avenida Piauí. Sendo transportado pelas barcas, subimos ali na beira do rio Parnaíba. E eu, inocentemente, como criança e apressado, do jeito que sou, ainda hoje, não olhei para o lado, pois minha mente, a intenção era conhecer apenas um enguia que lá existia dentro das águas, podendo até correr o risco de eu colocar a mão dentro das águas dessa enguia. Eu acho que Deus me livrou de certa forma, mas não me livrou de um carro ter me jogado a longas distâncias e caído ao chão, não sei se bati a cabeça, desacordado. Minha tia, nessa época, trabalhava no SAMU, que se localizava na Avenida Frei Serafim, ali nas proximidades, hoje, onde minha irmã trabalha, da Dataprev. E aí, eu fui prontamente socorrido pelo rapaz que me atropelou naquelas antigas D20, só de uma cabine. Meu irmão, que havia ido embora com outros familiares, e minha tia ficou para prestar socorro junto com o motorista, meu irmão me viu arrodeado de pessoas e achava, como eu estava desmaiado, estava morto, e chegou comunicando para minha mãe e meu pai que eu havia morrido. Mas, graças a Deus, fui para o Sandu, fez raio-x e outros exames e não deu nada. Graças a Deus que me protegeu e meus anjos e que sempre me protegerão. E aí, o rapaz foi nos deixar em casa de minha mãe, que já estava saindo com meu pai, preocupados. Mas graças a Deus, cheguei em minha casa, na rua Rio Grande do Norte, a tempo. E aí, o médico pediu apenas que eu não dormisse e que ficasse em observação. Aí, meu pai e minha mãe aproveitaram para caminharmos de casa da Vila Operária por sobre a ponte metálica, o qual passei várias vezes, sofrendo perigo, pois às vezes o trem vinha passando e tinha que nos esconder debaixo das aquelas vigas metálicas mais fortes que tem ao lado. Hoje tem as passarelas do lado. Antigamente não as tinha, só tinha aquelas vigas metálicas. Inclusive um carro tentou, não sei como a pessoa errou, eu acho, desviado pelo trilho e subiu na entrada da ponte e o carro virou, mas graças a Deus a pessoa não teve nada. E aí, caminhando com o chapéu que minha tia tinha na cabeça para proteger do sol,
fui caminhando e conversando até a casa dos meus avós, na cidade de Timon, Maranhão, no centro, o qual também não era calçada. E agradeço a Deus o dia de hoje, pois cheguei em Aracaju bem e todos estão bem. E muito obrigado.